Com certeza você já se perguntou por que tem tanta guerra no Oriente Médio, Israel, Irã, Palestina, Síria, Iraque, mas qual o motivo por trás disso? Por que essas guerras nunca terminam? Essas guerras no Oriente Médio têm raízes profundas e complexas, envolvendo uma combinação de fatores históricos. Com certeza você já se perguntou por que tem tanta guerra no Oriente Médio, Israel, Irã, Palestina, Síria, Iraque, mas qual o motivo por trás disso? Por que essas guerras nunca terminam? Essas guerras no Oriente Médio têm raízes profundas e complexas, envolvendo uma combinação de fatores históricos, políticos, econômicos, sociais e religiosos. Aqui estão alguns dos principais motivos. Conflitos étnicos e religiosos. O Oriente Médio é uma região extremamente diversa, com uma mistura de grupos étnicos, religiões e culturas. Isso cria tensões entre diferentes grupos, como árabes e curdos, sunitas e xiitas, judeus e muçulmanos, entre outros. Essas divisões étnicas e religiosas muitas vezes resultam em conflitos violentos. Outro fator é disputas territoriais. O cerne do conflito é a disputa pela terra entre Israel e o povo palestino. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, houve um movimento internacional para estabelecer um Estado judeu, o que resultou na criação de Israel em 1948. No entanto, isso também levou ao deslocamento de centenas de milhares de palestinos, que se tornaram refugiados em outros países ou em áreas sob controle israelense. Interesses geopolíticos. O Oriente Médio é uma região estrategicamente importante devido aos seus recursos naturais, principalmente o petróleo. Isso atrai o interesse de potências globais, que muitas vezes intervêm nos assuntos internos da região para promover seus próprios interesses geopolíticos. A interferência externa muitas vezes agrava os conflitos locais. Autoritarismo e instabilidade política. Muitos países do Oriente Médio têm regimes autoritários, que reprimem a oposição política e limitam as liberdades civis. Isso pode levar a protestos e revoltas populares, que por sua vez podem degenerar em conflitos armados, como foi visto na Primavera Árabe em 2011. Pobreza e desigualdade. Apesar dos recursos naturais abundantes, muitos países do Oriente Médio enfrentam altos níveis de pobreza e desigualdade. A falta de oportunidades econômicas e o acesso desigual aos recursos muitas vezes alimentam a insatisfação e o descontentamento, o que pode se manifestar em conflitos internos. Extremismo e terrorismo. O Oriente Médio tem sido um terreno fértil para o surgimento de grupos extremistas e terroristas, como o Estado Islâmico e ISIS e a Al-Qaeda. Esses grupos muitas vezes se aproveitam do caos e da instabilidade na região para recrutar membros e lançar ataques, tanto dentro quanto fora da região. Esses são apenas alguns dos muitos fatores que contribuem para as guerras no Oriente Médio. É importante reconhecer que a situação na região é extremamente complexa e que não há uma única causa para os conflitos que lá ocorrem. Ao longo da história, o Oriente Médio tem sido palco de intervenções estrangeiras por potências globais em busca de recursos naturais, influência política ou estratégica. Essas intervenções muitas vezes exacerbam as divisões internas e alimentam conflitos locais. O legado do colonialismo europeu na região, que dividiu arbitrariamente territórios e fomentou divisões étnicas e religiosas, continua a ter um impacto duradouro. Os traçados das fronteiras criadas durante esse período frequentemente ignoraram as identidades e aspirações dos povos locais, contribuindo para tensões e conflitos posteriores. Esses fatores adicionais destacam ainda mais a complexidade dos conflitos no Oriente Médio e a necessidade de abordagens multifacetadas e de longo prazo para promover a paz e a estabilidade na região. Agora iremos falar sobre o conflito entre Palestina e Israel, farei um vídeo específico sobre isso. O conflito entre Israel e Palestina é uma das questões mais complexas e duradouras no cenário geopolítico do Oriente Médio. Existem várias razões para esse conflito prolongado. Como as reivindicações históricas e religiosas tanto judeus quanto palestinos têm laços históricos e religiosos profundos com a Terra Santa, que inclui a cidade de Jerusalém. Para ambos os lados, a região tem uma importância significativa em termos de identidade nacional e religiosa. Ambos reivindicam Jerusalém como sua capital, o que alimenta ainda mais o conflito.
Outro fator é a questão dos assentamentos. Desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, Israel tem ocupado territórios palestinos, incluindo a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Durante décadas, Israel tem construído assentamentos judaicos nessas áreas, considerados ilegais pela comunidade internacional. Esses assentamentos são uma fonte contínua de tensão e desconfiança entre Israel e os palestinos. Israel enfrenta ameaças à sua segurança, incluindo ataques terroristas perpetrados por grupos como o Hamas, que controla a faixa de Gaza, e o Hezbollah, que opera no Líbano. Esses grupos têm como objetivo atacar alvos israelenses e criar instabilidade na região, o que muitas vezes leva a retaliações por parte de Israel. Mais um fator da guerra é impasses nas negociações de paz. Apesar dos esforços da comunidade internacional para encontrar uma solução pacífica para o conflito, as negociações de paz entre Israel e os palestinos têm sido frequentemente frustradas por questões como fronteiras, segurança, refugiados e o status de Jerusalém. A falta de progresso nessas negociações tem levado a ciclos contínuos de violência e escalada do conflito. Esses são apenas alguns dos fatores que contribuem para o conflito entre Israel e Palestina. A situação é extremamente complexa e envolve décadas de história, tensões étnicas e religiosas, bem como interesses geopolíticos regionais e internacionais. Encontrar uma solução duradoura para o conflito continua sendo um dos maiores desafios para a paz no Oriente Médio. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.